Bom dia! Já estou gravando, viu? Quem que quiser começar pode ficar à vontade, Eu tá bom? vou esperar só mais 2 minutinhos, que a Cecília falou que ia entrar agora. Ok. Boa aula, viu? Obrigado. vou só dar um jeitinho aqui, tá baixo. O tripé. Socorro. Dá pra ver? Dá. Professor, se o senhor vê o que é que eu botei aqui pra poder assistir a aula? Depois você bate foto pra me ver como é que tá aí. Eu coloco pra cá. Vou desligar aqui meu áudio só um instantinho. Tá bom, né? Tá bom. Ô, filho. Pronto, vamos começar só a gente mesmo, tá? Ninguém entrou, porque senão a gente vai acabar que vai se atrasar um pouquinho. Semana passada eu coloquei o que é que vocês queriam fazer e sugeri o Bem Casado, né? Que é uma coisa bem comercial, bem comerciável, bem tranquilo também de se fazer e de se reproduzir em casa. Então aí eu optei a gente fazer o Bem Casado essa semana, que também não é nada de muita coisa, não é tão trabalhoso, não é nada demais também. E é bem tranquilo a gente fazer pão de ló. Bem casado, no caso. Os bem casados, eles vieram, assim, só um pouco de história, né? Os bem casados, eles vieram lá de Portugal, com a massa um pouquinho leve também, que nem essa. E aí, quando chegou aqui no Brasil, o brasileiro adaptou, né, os confeiteiros optaram por mais ovos, para que já não levava fermento, não levava manteiga, não levava leite, para deixar essa massa um pouco mais aerada, um pouco que dê mais sustentabilidade, mais sustentação. Foi adicionado mais ovos nessa receita. Não é à toa que sempre quando a gente vê um pão de ló, a gente vê que vai muito ovo. E aí é por isso que muita gente tem um preconceitozinho com a massa de pão de ló, por conta da quantidade de ovos que vai. E aí muita gente opta por não usar, mas geralmente Moisés, não gosto muito de pão de ló. Por conta, né, nem do ovo tão presente, né? É mais porque ele não é uma massa tão rica que não é uma massa de bolo normal, que vai leite, vai margarina, é toda uma preparação, todo um cálculozinho para que realmente tenha uma massa boa, no caso uma massa de bolo. Já no pão de ló são só ovos, açúcar e farinha de trigo. Então é uma massa bem mais bem neutra mesmo. Então por isso que eu não opto usar tanto. Mas aí existe uma variedade de pão de ló, né? De receitas, variedades de insumos. Alguns pão de lós são até mais ricos também, que é algo com manteiga ou até mesmo leite. Mas pão de ló é mesmo usado só para coisas rápidas, tipo o bem casado que a gente vai fazer hoje. Então, o bem casado, ele é bem presente, né, nas festas, nos casamentos, aniversários e tal, porque acredita-se, né, que quando a gente faz algo com a mão, no caso, tudo, né, praticamente que a gente faz com a mão quando se trata de cozinha, mas quando a gente faz o bem casado e a gente vai embalar, existem duas opções de na verdade, várias opções, né? E aí, se é embalado naquele papel crepom, não sei se vocês já viram, casado embalado no papel crepom.
significa que você está colocando mais energia na cerimônia, no casamento, no aniversário. Então, até mesmo quando vai naquele plásticozinho, é só um bem casado. Mas aí sempre é aquela coisa, né? Todo detalhe faz a diferença. Então, quando você vai no aniversário, e aí, ou num casamento, e você vê os bem casados embalados em papel crepom, com assim, uma coisa mais delicada, acredita-se que tá botando mais energia positiva na cerimônia, no casamento, ritual. Mas no plástico também continua sendo bem casado, só que não tem toda essa, digamos, essa magia, essa coisa mística que envolve um pouco mais. No caso, é energia, essas coisas. Então, e aí, como a gente vê mais popularmente, né? No plásticozinho mesmo, né? Que ele volta transparente, com o durexinho embaixo, tudo bem bonitinho também. Mas aí, e também tem uma variedade no bem casado que a gente pode rechear ele com doce de leite. Geralmente a gente vê ele com doce de leite ou com Tomate, né? Bom dia, Cecília. Bom dia, professor Moisés. Aí, continuando, geralmente os bem casados eles são recheados com doce de leite ou são com brigadeiro branco. Só uma pergunta, Moisés, sobre o que é exatamente a aula hoje. E eu tenho um trabalho que era do Felipe, que ele pediu para a gente fazer sobre o... Como era, meu Deus? Chantilly. E eu não sei se você vai querer ver esse trabalho. Que eu tô terminando de fazer, porque eu estava nessa dúvida se você ia querer ver ou não. Eu acho que até as outras meninas fizeram. E a minha pergunta é... A aula já é sobre bem casado, tá, Cecília? A gente, desde a semana passada que a gente tenta fazer uma práticazinha. Uma prática mais tranquila. Semana passada a gente fez brigadeiros. Aí a gente vai fazer bem casado. E depois eu vou dar uma olhada nesse seu trabalho, no trabalho de vocês. Que se for para agregar nota, né? Eu posso receber, posso corrigir, posso avaliar. E aí dar uma pontuação para vocês. Já que tá... Eu não sei... Porque eu lembro que o Felipe, ele passava trabalho para vocês, né? Como eu trabalho o dia todinho, e aí o meu único dia de folga é só na segunda e no sábado pela manhã, por conta das aulas, aí eu não tenho tanto tempo de planejar exercício. Por isso que eu prefiro vir com práticas, para ser um pouco dinâmico com você. Mas no caso do trabalho, infelizmente, eu não consigo passar tanto. Mas, volto para as nossas aulinhas, aí eu fico apertando vocês com o trabalho, essas coisas. Então, continuando com o resultado, eles são recheados normalmente com brigadeiro branco ou com doce de leite. E aí são os mais comerciáveis, né? Que também agradam o paladar de todos. Mas a gente tem também... por favor, desliga teu microfone bem. Tá dando falha, Felipe. Aí, continuando. Você pode estar bem casado do que você quiser, de chocolate, de ninho, fica aí ao critério do cliente também. Mas geralmente, sempre quando a gente vê nesses vídeos, nessas coisas, Instagram e blá blá blá, geralmente é brigadeiro branco e doce de leite. E o processo do bem casado é bem mais simples do que um bolo. Você só tem que bater os ovos com o açúcar. Aí, naquela ficha técnica que tem na apostila de vocês, para quem já tem, tem dizendo que a gente pega, mistura o açúcar com os ovos. Deixa o açúcar com os ovos batendo aí por cerca de mais ou menos 10 minutinhos. E aí você só mistura e depois você agrega a farinha de trigo até virar realmente uma massa e depois colocar para assar. Mas eu não opto bater isso tudo de 10 minutos, porque vai criar... É muito bom, quanto mais bate é melhor. Mas aí, uma dica para vocês, toda vez que a gente está trabalhando com misturas e vai um tanto de açúcar, caso brownie, cookies, todas essas preparações, até mesmo bolo, eu não opto misturar todo o açúcar, porque o açúcar que vai, ele é para dar sabor. E se você não mistura ele muito, esse açúcar que não foi dissolvido na massa, ele vai caramelizar na sua receita.
Então, digamos que é assim, eu faço um brownie. E aí, é ovos, açúcar, chocolate e manteiga. Aí eu pego aqui e misturo os ovos com açúcar. Se eu Mas já misturo... tu, licença, tu falou sobre o açúcar. Toda vida que eu estou fazendo alguma coisa no fogo, eu já observei que quando eu coloco açúcar, é, rápido demais, ele dá um gosto muito adocicado que pode chegar a ficar enjoento. É por isso que tu fala que a gente não pode colocar o açúcar todo de uma vez. Não, o que eu tô falando do açúcar não é nem isso, não. Se a sua receita tem um tanto certo de açúcar, ela tem que ir esse tanto de açúcar, porque toda receita ela tem que ser calculada, ela já foi testada. Então, toda receita que você pega, assim, né, que às vezes a gente pega a receita na internet, a gente não sabe nem de onde é que veio. Mas receitas já livros e essas coisas, elas foram testadas, elas foram estudadas para poder estar nesse tanto certo. Se a produção fica um pouco mais enjoente, você tem que ver, também tem que testar com um pouco menos de açúcar. Mas o que eu tô falando do açúcar é que quanto menos a gente mistura, mais ele vai dar uma caramelização. Digamos que aqui no meu brownie, estou fazendo açúcar, ovo, misturo esses dois. E aí eu não vou misturar ele até se dissolver todo. E aí depois eu misturo a manteiga. Quando eu for o brownie, eu vou ver que a casquinha dele vai ficar um pouco mais crocante. Porque eu não misturei o açúcar até ele dissolver todo. Então, se eu coloco açúcar e não dissolvo ele todo, ele vai conferir uma casquinha em cima da minha produção. Digamos que eu fiz um cookie. Açúcar, mascavo, açúcar cristal, mascavo, manteiga, farinha de trigo. Se eu não misturar todo esse açúcar também, quando eu for ver depois de assado, eu vou ver que ele conferiu uma casquinha crocante maior também. Então, do mesmo jeito nos bolos. Eu gosto de não misturar o açúcar todo, porque em algumas produções, tá? Não todas. E aí ele vai conferir uma casquinha dourada. Em cima dele, ele não vai ficar tão pálido, ele vai ficar um pouco mais dourado. Eu já sei o meu pão de ló e eu vou mostrar pra vocês direitinho, pra ser um pouquinho mais, tá? E aí, depois que eu misturar ovos com esse açúcar e bater, eu posso até misturar no forno também na mão. E aí tem muita gente que diz, e o gosto de ovo, e o cheiro de ovo. Algumas pessoas peneiram as gemas antes de usar. Quando é muito ovos, quando vai fazer um pudim, quando vai fazer um... Geralmente as pessoas... Ou então tira só aquela película da gema, para poder O não ficar com... porquê? E aí, geralmente, tá, gente? Tem gente que acredita, gente que não. Eu não acredito. Na faculdade, a minha professora só deixava fazer as coisas com ovo se eu peneirasse o ovo. Mas aí é muito das pessoas, muito digamos, de costume também. Porque a gente cresce sentindo o cheiro de ovo nos bolos. E aí, quando a gente vai comer uma coisa, meu Deus, está pura ovo. Mas aí, se a gente der muita aeração nessa produção, nesse bolo, a gente já vai dar ele esse cheiro, porque o que traz esse cheiro de ovo já é o ovo, então não tem o que fazer. Já é um cheiro muito forte, são ovos velhos. Então, se você pega para trabalhar com ele, ele nem vai ter todo. Então, se a gente está batendo ele na batedeira ou na mão, quanto mais a gente bate, mais a gente está cortando o cheiro de tudo. Quando a gente faz um bolo e a gente termina de misturar, a gente não sente cheiro de nada. Eu não sinto cheiro de leite, eu não sinto cheiro de farinha, eu não sinto cheiro de ovo, porque ali a massa ela já foi toda misturada. Aí quando tá assando, que aí a gente vai sentir o cheiro de bolo, a gente sente o cheiro da manteiga, do chocolate, quando tá assando. Mas podem prestar atenção, quando vocês terminam de bater a massa de bolo de vocês podem cheirar, não sentir cheiro de nada. E também, gente, ovo é ovo. Ovo é ovo, não tem pra onde correr, não tem pra onde fugir. Você tá trabalhando com ovo, uma hora ou outra vai ficar com cheiro de ovo. É interessante ficar com cheiro de ovo? Claro que não. Mas aí também é trabalhar de maneira bater bem muito esse... Mas aí tem pessoas que só optam misturar aqui rapidinho na mão. Pode falar, Karine. Tem alguém com o microfone ligado e está atrapalhando o aula. áudio do seu vídeo. É a Evamísia. Microfone ligado. Desliguei aí. Desde a hora que eu entrei. Por favor.
Acho que ela não tá na frente. Ela não tá vendo, né? Eu acho que ela não está presente. Eu Aí, consegui aqui. pronto. Sim, continuando, né? E aí. Ô, Moisés, seria bom que tu repetisse um pouco, voltando, porque a gente não entendeu quase nada, porque cortou muito. Tá. Falando dos ovos, né? Tem gente que peneira, tem gente que não, tem gente que bate. Mas, gente, ovo é ovo, então não tem o que fazer muito. É só a gente optar por trabalhar com ovos novos. Sem ser ovos velhos. Ah, tô aqui com ovo faz uma semana na minha geladeira. Esse ovo aí já tá, digamos que velho, né? Então não é interessante trabalhar com esse tipo de ovo. E aí tem muita gente que usa uns tipos de truque, não é nem truque, né? É só pra comodidade mesmo, que tipo, só mistura rapidinho aqui os ovos com açúcar e aí coloca aquela essência de baunilha, sabe? Eu acho que vocês conhecem. E aí coloca um pouco, só pra poder quebrar um pouco esse cheiro de ovo. Mas eu não gosto desse aromatizante artificial. Porque ele é tão artificial, que a gente coloca umas 3 gotinhas, o bicho já tá pura baunilha. E aí, às vezes, não é tão interessante na boca, sabe? Então, ele é bom, que ele corta um pouco o cheiro e o gosto de ovo, porque ele vai dar esse gosto artificial de baunilha. É interessante utilizar, mas utilizar de modo ponderado, tá? Não usar tanto também, para que não fique com muito gosto de baunilha e que fique ruim. Pode falar, Karen. Pronto, ó. O que eu percebo nas minhas receitas, por exemplo, quando é algo que não vai... Baunilha, por exemplo, né? Por exemplo, um bolo amanteigado. Eu quero sentir o gosto da manteiga. Então, a massa eu deixo para usar com um dia depois. Porque quando faz, ainda sente aquele cheiro, né? Aquele gosto, né? Do ovo. Mas quando passa de um dia, 24 horas, ou até menos, quando esfria, que descansa e tudo, já não consegue mais sentir. Pelo menos nas minhas receitas, né? E outra coisa que eu faço é sempre escolher ovo fresco. Se eu vejo que o ovo tá um pouco passando um pouco, né? Porque tem ovo que a gente compra, às vezes a gente nem sabe, né? Que ovo é uma surpresa, né? Aí eu tiro a películazinha para diminuir só. Porque vai ficar o cheiro de ovo do mesmo jeito, né? Se a gente não usa um saborizante, alguma coisa. Por exemplo, chocolate. O chocolate corta, né? Um bolo de laranja, a laranja vai cortar. Então, quando é só o ovo, assim, principalmente pão de ló, né? Pão de ló, que a gente não coloca nada assim para saborizar, vai ficar bastante, né? Uhum. E aí, mas é interessante o jeito de você fazer, de deixar um dia. Mas você já coloca o fermento na sua massa quando vai descansar? Não, eu falo da massa pronta, sabe? Eu faço a massa, asso, e aí, para poder utilizar ela para rechear, para fazer qualquer coisa, até para comer em casa também, né? Porque meu marido gosta de bolo tomar café da manhã, às vezes ele acha ruim, ele é uma pessoa chata, sabe? Para comida. E aí, ai, tá com cheiro de ovo, não sei o quê. Meu filho, foi feito com ovo, você quer o quê? Aí, o que é que eu faço para ele não sentir? É deixar um dia descansando para poder ele comer no outro dia. Uhum. Que é para ele não sentir o cheiro do ovo. Interessante. Muito bacana esse jeito aí. Pois continuando. E aí, pra gente fazer essa massa de ló, esse pão de ló, é muito simples também, é muito fácil. Colocou na batedeira os ovos e o açúcar, bateu. Ou na mão mesmo, como eu falei. Você opta por você. Você vai fazer o que é melhor pra você. Ou você vai bater todo esse açúcar e dissolver todo esse açúcar e colocar a farinha depois, ou você vai fazer que nem eu fiz. Que não é bater tanto, deixar um pouco de açúcar ainda para dissolver enquanto assa e deixar a superfície bem douradinha. Aí você fica ao seu critério. Ou você vai bater tudo na batedeira, vai dissolver tudo e depois colocar a farinha. Ou vai bater mesmo na mão um pouco, não dissolver todo o açúcar, depois agregar a farinha e colocar para assar.
Eu fiz uma receitinha pequena, eu não fiz a receita toda que tá lá no grupo da gente, porque lá pede 6 ovos, 150 de açúcar e 200 gramas de farinha, uma coisa assim. Ou é 150, 150. Alguma coisa assim. E aí os ovos vão ficar com aquela nuvem, né? Bem alta de tanto ovo que a gente colocou. E aí depois a gente agrega a farinha e vai ficar a massa um pouquinho mais pesada, que vai ficar parecendo a massa de um bolo normal, né? Colocou para assar mais ou menos uns 10, 15 minutinhos a 160 graus. E aí a nossa massa vai sair. Eu fiz um terço da receita e eu fiz ela no aro redondo. Só um minuto aqui. Ó, tá aqui a minha massa já feita, já assada. A gente pode ver que ela é bem fofinha. Eu assei ela mesmo no aro redondo, que era o que eu tinha aqui, que eu não tenho um quadrado só. E aí vocês veem que ela fica bem dourada em cima. Aqui é a massa. E aqui é a superfície dela bem dourada mesmo. E aí depois que eu Felipe, tiver... a impressão minha, a massa do pão de ló e do bolo fofo são parecidas? Ou existe alguma pequena diferença? Não, são bem parecidas mesmo. É só uma questão de sabor e facilidade de fazer. Como eu falei, essa massa aqui é só ovo, farinha e açúcar. Uma massa de bolo vai leite, vai margarina ou óleo, vai fermento. Então ela é uma massa bem mais trabalhada. E aí... Deixa eu só... Rapidinho aqui. Sim, aí não tem muita diferença, tá, Cecília? Só porque a massa de bolo ela é uma massa mais rica. É uma massa que vai leite, é uma massa que vai margarina, é uma massa que vai saborizante. Essa massa aqui é só ovos, açúcar e farinha de trigo. Então não tem nenhuma dificuldade. São só 3 ingredientes. E aí a gente bate esses ovos com açúcar, mistura a farinha de trigo e depois coloca para assar. A minha quantidade aqui foi bem pouca mesmo, que é só para eu poder realmente mostrar para vocês um pouco. E aí, geralmente, a gente vê pão bem casado em formato de quadrado. Só que aí, como vocês sabem, que eu sempre falo para vocês que eu gosto de misturar, gosto de coisa nova, gosto de tudo. De tudo que seja novo. Eu prefiro. E aí, eu trouxe um aro redondo. Eu acho que ele é 9 ou é 8 centímetros de diâmetro, não sei direito. Só sei que é esse aqui pequenininho. O ideal de pão de ló redondo é que seja menor. Porque um quadrado eu pego, faço desse tamanho aqui mais ou menos. Ó, eu consigo fazer aqui, ó, uma massa bem fofinha. E aqui ele tá bem grandinho, mas como eu falei, ele vai muito ovo. Então ele sobe de qualquer forma, não importa se tem fermento ou não. Como ele tem uma quantidade muito grande de ovo, ele fica muito grande, tá vendo? Então aqui praticamente eu faço se eu corto esse aqui no meio, aqui eu já tenho um bem casado, o quadradinho, e com a superfície bem douradinha, por conta do açúcar. Então aqui eu vou rechear ele para vocês verem. Esse aqui é um quadrado que eu vou fazer. E aqui eu vou fazer um redondo também. Professor, o bem casado, ele pode ser tanto redondo como quadradinho, né? Isso. Mas só que geralmente quando a gente vê nas festas, nos casamentos, a gente vê mais o quadrado. Então eu trouxe o redondo para que a gente possa dar uma diversificada também e tenha coisas mais novas também para a gente sair um pouco da comunidade que seja
um quadrado, né? Porque o quadrado, ele é muito, digamos, ele é muito... Ai, meu Deus do céu. A palavra. Ele é muito padrão quadrado. Então, se a gente sim, brinca sim. com redondo, já é uma coisa nova, já é uma coisa... mas a gente já vê ele no redondo. Mas se a gente consegue trazer um pouco mais de novidade, já chama mais atenção. Então, eu trouxe o redondo. Mas é porque com o quadrado, a gente aproveita praticamente a massa toda. Com o redondo, a gente vai ter algumas sobras. Ó. Porque, tipo assim, aqui eu já não consigo aproveitar essa parte, ó. Essa parte que tá redonda. Então, se eu fosse quadrado, eu aproveitaria a massa todinha. Mas é ao seu critério e ao critério do seu cliente. Eu acho que é porque o quadrado eles fazem porque aproveita, né, toda a massa, não faz desperdício. Isso. Eu tenho o aro 8, serve, né? Eu acho que sim. Eu não tenho certeza qual a numeração desse meu aro. Mas eu sei que ele não passa de 10, não. Eu tenho um cortadorzinho, sabe? Uhum. Mas é Oh. o bem casado, antigamente ele era feito de docinho, né? Brigadeiro e beijinho, né? Esse daí é a nova versão, né? Não. Não. Você tá falando do casadinho. O bem casado sempre foi essa massinha recheada com brigadeiro ou doce de leite. Você tá falando do casadinho, que é um brigadeiro preto, escuro, e um brigadeiro branco, que aí fica os dois brigadeiros, né? No brigadeiro só. Exatamente. Só que eu conhecia como bem casado. O pessoal aqui, particularmente perto da onde eu moro, o pessoal eu conhecia como bem casada. Não, ali é brigadeiro casadinho. Aqui é bem casado, que geralmente tá nas mesas de casamento, mesas de aniversário e tal. Mas aquele lá é o brigadeiro casadinho. E aí, gente, com a manga, eu tenho um doce de leite, mas eu também tenho esse brigadeiro branco aqui. Brigadeiro que foi de um bolo que sobrou. Então aqui eu vou rechear só um pouquinho mesmo. Brigadeiro branco? Ou brigadeiro branco ou doce de leite. Mas como eu tenho um brigadeiro branco aqui já na minha manga, e aí não precisa colocar tanto recheio, gente. Ó. E aqui eu tenho um enorme bem casado. Geralmente eles são até menor um pouquinho, mas esse aqui tá bem grandão. Porque eu vou comer no final da aula pra deixar vocês com vontade. E aí vai ficar mais ou menos desse tamanhozinho aqui. E aí o quadrado também... O interessante era que fosse um pouco menor esse redondo. Mas como eu não tenho um aro pequeno... E aí vocês veem, ó, que a massa ela é bem fofinha mesmo. Bota aqui um pouquinho. Interessante é que ela não quebra, né, Moisés? Você aperta, ela não quebra, né? Ela tem muito ovo, ela é bem firme. E aí, ó, eu já tenho meu bem casado, gente. E aí, a partir de agora, que aí fica mais critério de vocês e do cliente de vocês. Cecília, eu quero um bem casado que seja finalizado com açúcar de confeiteiro. Aí você vem, pega aquele açúcar de confeiteiro e joga aqui em cima, depois embala. Karine, mas eu não quero os meus embalados. Então eu vou colocar naquelas caixotinhas de brigadeiro, naquelas quadradinhas. Interessante. Kathleen, eu quero o meu bem casado embalado no papel crepom. Aí você vai lá embalar no papel crepom. Então, a partir de agora, fica muito a critério de vocês. Até aqui é muito tranquilo. Massa de pão de ló, que é ovo, farinha e açúcar. Recheio com brigadeiro ou com doce de leite. O que for mais comodidade para você, que não for tão caro também. Custo-benefício melhor. E aí você recheia, ou você faz redondo, ou você faz quadrado, do jeito que o seu cliente quiser aí, ó, tá? Ou até mesmo você oferecer. Eu quero 50 bem casado para a festa de aniversário do meu filho. Aí a Catherine vai dizer assim, qual é o tema do aniversário do seu filho? É do Relâmpago McQueen. Aí seria interessante embalar esses bem casados num papel crepom vermelho. Aí chega pra Kathleen, pra Karine, eu quero 100 bem casados pro meu casamento. E aí já seria interessante fazer o redondo naquela caixinha de brigadeiro, aquela caixotinha quadrada de brigadeiro, um pouquinho de açúcar de confeiteiro em cima, porque é tudo muito branco, é tudo muito dourado, né, mesa de casamento.
Então, você também tem que saber oferecer para o seu cliente. Ah, Cecília, eu quero 25 bem casados só para o meu casamento civil, que vai estar aqui em casa, só para 10 pessoas. Aí ela vai embalar naquele quadrado, naquele plásticozinho bem bonitinho, com a fitinhazinha em cima. Ah, Eva, eu quero 50 bem casados de chocolate. Aí lá vai a Eva faz 50 bem casados de chocolate. Então, tipo assim, é muito a critério do cliente, né? Você também pode, você tem o poder também de ajudar o seu cliente, porque, tipo assim, às vezes ele só quer e aí ele não sabe como é que vai fazer. Ah, não, se é para casamento eu posso botar um pauzinho, posso colocar açúcar de confeiteiro em cima. Ah, é para 50 anos de aniversário de uma amiga minha, eu posso botar um pau dourado também para poder fazer com que se sinta mais riqueza, dourado, né? Riqueza, essas coisas. E aí fica muito ao seu critério, fica muito o critério do seu cliente e a ideia que também você pode oferecer para ele, né? Geralmente os nossos clientes vêm com a ideia mirabolante, aí a gente chega e diz assim, não, né? Assim também não. Vamos aqui, pensar com calma. É melhor fazer recheado com doce de leite, porque combina mais com a sua festa. Ah, é melhor fazer com chocolate, brigadeiro de chocolate preto, que é para criança, a criança gosta mais de brigadeiro. Então, assim, você também tem esse poder de fazer com que o seu cliente possa pensar um pouco mais e até mesmo encomendar mais coisas. Então, a partir daqui, como eu falei, a gente já é só embalar ou então bota naquelas caixinhas de brigadeiro. Deixa eu pegar aqui uma caixinha de brigadeiro rapidinho. Bom dia, menina. Bom dia. Gente, como é que vocês estão Voltei. nessa... Ó, Ah, aqui eu tenho aquela caixinha quadrada, ó. E aí eu posso colocar o meu bem casado aqui, ó. E colocar na mesa do meu cliente. Com açúcarzinho de confeiteiro em cima, ia ficar a coisa mais linda. E aqui a gente já tem o nosso bem casado. Bem embaladinho, bem bonitinho. Faz sem negocinho desse, bota um do lado do outro. Menino, fica a coisa mais linda. E aí também, eu não sei se vocês lembram daquele vídeo que eu mandei no grupo, falando sobre como aumentar as nossas vendas. Que aí ela fala, vai e fala assim, se você mora num condomínio, chama algumas pessoas para você fazer, tipo assim, uma tarde de degustação. Aí, tipo, se você faz essa massinha aqui bem elaborada, bem feita, com brigadeiro bem gostoso, isso aqui você não gasta praticamente nada. Se você fizer R$10 de pão de ló, é pão de ló até o mundo se acabar. Porque, como eu falei, é só ovos, açúcar e farinha de trigo. Então, se você faz muito pão de ló e corta nesses quadradinhos assim e bota para degustação, os seus clientes vão adorar. Até mesmo as pessoas que não conhecem o seu trabalho vai começar a conhecer, vai gostar e vai começar a encomendar. Então, tipo assim, essas coisas baratinhas que dá pra gente fazer em grande quantidade, que nem um pão de ló, que nem um bem casado, que é aqui embaladinho, bonitinho. Só jogar um açúcarzinho de confeiteiro em cima, se vocês quiserem, se não, assim também já tá ótimo. E aí você já consegue aumentar a sua clientela e fazer com que você venda mais, né? Deixa eu só mudar aqui a câmera agora. Interessante a receita. Pergunta, Karine, que tu ia perguntar. E aí, gente, a partir de agora não, né? Agora é com vocês, no caso, tipo assim, quer fazer um bem casado. Mas aí, professor, eu não quero fazer pão de ló. Eu posso fazer bolo? Pode, tranquilamente. Você pode fazer uma massa de bolo para fazer seus pão de lós, até porque vai ficar mais gostoso ainda, os bem casados. Só que aí é outro formato, né? Se você faz com ele com massa de bolo mesmo,
Fica bem mais gostoso do que pão de ló, pra quem? Porque muita gente, como eu falei, tem um certo preconceito com pão de ló. Mas se você fizer a massinha de bolo normal, uma manteigadazinha, botar o brigadeiro ou doce de leite, todo mundo vai adorar. E aí, se você quer fazer os seus bem casados com pão de ló ou com massa de bolo amanteigada, ou massa de bolo que seja com leite em pó, é muito ao critério de vocês, tá? E aí, muita gente pergunta se pode umedecer essa massa. Eu, Moisés, não umedeço minhas massas. Eu adoro bolo molhado, mas eu não gosto de umedecer minhas massas. Porque geralmente é com calda de açúcar, com calda de baunilha, blá, blá, blá. Aí, tipo, o bolo fica molhado, mas só fica molhado, não fica com gosto de nada. Então, quando o cliente realmente pede, eu faço uma calda com leite condensado, diluo com leite e molho meus bolos. Mas como geralmente a gente só trabalha com brigadeiro, o bolo já vai ficar um pouco mais doce por conta do brigadeiro. Então, eu não quero minha massa doce também, porque a massa doce, o brigadeiro doce, não dá certo. Então, mas, tipo, é interessante molhar, regar, né, o pão de ló. Porque, tipo assim, se a gente faz uma calda de açúcar com baunilha, mesmo que seja essas aromáticas, né, assim, se a gente faz uma calda dessa e rega o nosso pão de ló, vai ficar bem mais gostosinho. Vai quebrar um pouco do ovo, vai quebrar tudo. Então é interessante regar a massa de pão de ló, se vocês quiserem, se vocês acharem interessante optarem. Se o cliente de vocês também quiser uma massa mais molhadinha, mais úmida, é interessante molhar essa massa. E aí embala do mesmo jeito, gente. Você rega do jeitinho que você quer e aí você deixa do jeitinho que você quer. Muita gente só trabalha regando as coisas, né? Eu não gosto tanto. O porquê, eu não sei. Eu não sei de jeito nenhum porque é que eu não gosto de regar minhas coisas. Mas todo mundo rega, né? Todo mundo adora molhar seus bolos e tal. É porque eu não sei o que vai acontecer na minha vida. Aliás, eu vim saber disso aí, de regar as coisas, quando o Felipe estava ensinando. Nem eu sabia, porque assim, eu achei até estranho, mas ele disse que é para poder deixar a massa molhadinha, para não ficar tão seca. Ele explicando, né? Ele deu essa aula lá na sala, a gente ainda estava em sala. Eu achei até assim meio que. Não, mas muita gente rega bolo, muita gente mesmo. Mas é porque eu não acho que tem necessidade nas minhas massas de bolo. Eu acho que não tem necessidade tanto de regar bolo. Assim, uma vez ou outra. Quando eu vou fazer bolo para mim comer em casa, aí eu faço uma caldazona de chocolate para me poder regar o meu bolo de chocolate. Porque eu só gosto de bolo de chocolate assim, bem molhado, bem muito chocolate, bem muita calda, bem muito brigadeiro. Assim, para quebrar a dieta, para quebrar tudo, assim, esculhambar tudo. Eu só gosto de bolo de chocolate assim. Aí, quando eu tô com vontade mesmo, eu faço um bolo de chocolate assim pra mim, mas, tipo, como um ou dois pedaços, e aí eu já me canso e não como mais. Professor, Oi. para tirar uma dúvida, que eu fiquei lá no começo, quando você estava falando sobre o açúcar na massa, né? Que você falou que para ficar essa casquinha de açúcar em cima da massa, foi na hora que cortou e eu não entendi muito bem. Como que faz isso? Porque a sua massa estava bem douradinha em cima, né? É só você não misturar todo o açúcar. Lá tem dizendo 6 ovos, 150 de açúcar. Aí eu vou pegar, tipo, misturo esse açúcar, mas eu não bato até dissolver. Tipo, tem gente, lá tá pedindo pra bater 10 minutos. Esse açúcar aí dissolveu com 5, praticamente, porque é pouco açúcar e muito ovo. Então, tipo assim, eu bato na mão mesmo, mas não tanto, até não formar aquela nuvenzona e tal, só pra mim realmente ver que o açúcar não dissolveu todo. Se eu vejo que o meu açúcar não dissolveu todo, eu uso do mesmo jeito, porque aí vai conferir essa casquinha bem mais dourada, confere uma casquinha mais crocante no brownie, confere uma casquinha bem fininha, mas confere no cookie também, deixa o cookie um pouco mais crocante na parte de cima. Então, tudo que eu trabalho com açúcar, se eu não misturo ele todo, esse açúcar tem a caramelizar na minha produção. No meu brownie, no meu cookie, no meu bolo. Então, essa caramelização vem no bolo também, que no caso é só em cima, deixa bem douradinho. E no pão de ló, né? No pão de ló a gente tem que bater bem, né? Para poder lhe dar aquela espuma bonita e tudo, ele crescer. Só que se eu quiser fazer a casquinha, eu posso, por exemplo, eu faço 120 gramas, bato com os ovos, e aí antes dele ficar pronto, né? De bater, dele ficar pronto,
Eu posso adicionar o restante do açúcar na massa, terminar de bater e aí ele vai ficar, né? O açúcar ainda não E dissolvido, né? você pode fazer assim também. Aham. Você pode fazer assim, deixar para acrescentar o restante do açúcar só, tipo, no final da produção, né? Pode fazer isso também. Entendi. Que Era aí isso fica que eu bem. tava um pouco confusa, sabe? Uhum. Porque no pão de ló não tem como você misturar na mão, né? Bater na mão e ele. É, é porque realmente precisa de uma esponja zona e tal, não sei o quê. Mas é porque minha receita era bem pequenininha. Eu fiz um terço dela e rendeu só aquilo ali, praticamente. E aí eu não bati muito mesmo, eu não esperei aerar tanto e tal. Que eu fiz bem nas pressas mesmo, que era só para mostrar para vocês. E para a aula também não ficar tão longa, tão Mas exaustiva. Oi. uma pergunta. O pessoal fala sobre aquela coroazinha que forma no meio do bolo quando ele está assando no forno. Aquilo ali realmente é porque quando o forno está muito abafado ou é alguma coisa que deu errado na massa? Assim, tu sabe me explicar aquilo ali? Coroa, não entendo essa coroa. Eu acho que ela tá falando do bolo caseiro que a gente faz naquela forma de furo. Hum. Porque, por exemplo, eu asso o bolo, eu asso numa temperatura que o forno fica. Principalmente agora que eu tô com fogão novo, né? Só vou falar que eu tô com fogão. O bolo, ele fica. O meu bolo, ele fica retinho. Mas se eu colocar no fogo muito alto, ele acaba explodindo em cima, sabe? Aí fica aquela rachadura. Eu acho que é isso que ela tá falando. É isso, Pronto, é isso mesmo. isso é só problema de fogo alto mesmo. Fogo alto, assim, muito alto, ele acaba que, tipo, porque a gente coloca o bolo lá e o forno tá muito alto, ele vai começar a assar as superfícies. Aí, tipo assim, as laterais. Então, tipo assim, ó, vai assar e aí dentro ainda vai continuar começando assando bem devagarzinho. E como lá, tipo, sofreu um choque com essa temperatura muito alta, muito rápido, ele acaba que racha em cima. Mas isso é só controle de temperatura mesmo. A Kathleen perguntou alguma coisa aqui. Deixa eu ver aqui. Pode bater essa massa, Kathleen, mais ou menos uns 5 minutinhos. Se você for fazer essa massa toda, é muito ovo. Então, tipo assim, para que ele aere bem, é mais ou menos uns 5, 7 minutinhos. E aí você opta fazer que nem a Karine falou. Tipo assim, adicionar metade, se você quiser, né, no caso, adicionar o restante do açúcar só no final da preparação para que a superfície dele fique bem douradinha. Certo. Mas uma coisa, tu falou do termômetro, né, ó? Eu consegui comprar, mostrando aqui as meninas, ó. Não é esse daqui que você fala? Pode ser esse, mas para que é? Aquele termômetro para comida, alimentício. Uhum. É para fazer a temperagem, né, de chocolate? É ótimo. Eu achei esse daqui. Foi lá aonde você falou, lá na... Como é o nome da loja? Marvin. Foi essa? Tá com o microfone desligado, Cecília. A Fortitude, Fortitude? Fortale? Fortale. Pronto, a Fortale. E eu também comprei isso aqui, ó. Que é interessante, ó. É um time tempo. Que quando você tá com alguma coisa no fogo e se você tá com o tempo muito sobrecarregado, aí ele marca o tempo e ele avisa, dependendo do que você esteja no forno. Aí é interessante para as meninas. Kathleen. Ai, meu Deus. Kathleen, você pode fazer. Ai, meu Deus. Não, você pode fazer. Eu acho que a Karine também tinha separado as coisas pra fazer, não foi, Karine? Foi, eu já tinha separado. Não, Eu mas, pensava gente, que não ia ser que nem na segunda passada. mas é porque como a gente ia usar o forno, eu achei que a gente ia demorar um pouco mais, sabe? Porque, tipo Uhum. assim, o forno de todo mundo é diferente. Aí eu pensei nisso. Ai, meu Deus. Não.
Meu Deus. Gente, mas ó, vocês, como eu falei, não tem nenhum mistério, não tem nenhum problema. Vocês batem o açúcar com os ovos. Bateu, 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 bateu. E aí depois mistura a farinha de trigo e coloca pra assar. Unta a forma, claro. E não tem nenhum problema nisso. Aí depois vocês cortam do jeito que vocês quiserem. Se vocês tiverem um cortador redondo, vocês cortam no redondo ou então no quadradinho. É porque eu prefiro o redondo porque eu acho mais bonitinho do que o quadrado. Porque a gente vê o quadrado em todo lugar, né? Mas se vocês tiverem só a faca pra poder fazer o quadrado, façam na faca. E aí embalem bonitinho, mandem foto no grupo e comam, meu Deus. E aí... Não, mas é porque eu também acho que eu não expliquei bem direitinho, tá? Eu não botei que era só uma semi-prática, porque eu também já deixei... É que nem Ana Maria Braga. A gente mistura com os ingredientes, aí do nada, piscou o olho, aí já tô com a massa feita. Aí piscou, já tô com o recheado. Porque a gente só tem 1 hora, né? Então a gente tem que correr, realmente. Eu tenho que dar teoria, tenho que dar técnica e tenho que mostrar ainda. Aí... Ai, meu Deus do céu, tô devendo essa pra vocês. Desculpa, gente, pelo amor Mas de até Deus. porque a aula retrasada, você deu a teoria do brigadeiro. E a gente fez o brigadeiro na segunda passada, né? Então, foi uma aula teórica e uma prática, né? Eu acho que foi por Porque isso que senão... deu Porque se a certo. gente correr demais também na aula, correr, acaba que a gente não aprende nada, né? Acaba que fica muita coisa com dúvida, aí não pode voltar porque já tá lá na frente, não sei o que, não sei o que. Então, essa realmente eu tô devendo pra vocês. E aí, semana que vem... Não, vocês ainda têm alguma dúvida do pão de ló, da massa, do bem casado, alguma coisa? Uma Não coisa, tá. rapidinho. Pode falar. Tem alguém para falar? Não, era a Cecília, mas aí ela disse que você podia falar. Ah, tá bom. Obrigada, Cecília. O que era mesmo? Jesus. Sim, Sobre o pão de ló. o bem casado, né? Teve um tempo que eu pesquisei muito, né? Que era para fazer uns bem casados. E aí eu encontrei algumas receitas. Opa. Pode falar, é só o gato aqui me ama. E aí eu encontrei algumas receitas do bem casado, bem francês mesmo, sabe? Que é uma massinha uma massinha, né? O pão de ló é um pão de ló diferente, eu achei diferente do que a gente costuma, por exemplo, dessa receita agora que passou. E aí, o recheio doce de leite, né? E aí uma camada de calda de açúcar por cima, com açúcar de confeiteiro, para ele ficar crocante, né? E aí eu lembro dessa receita, aí o senhor falou, você falou dessa receita agora, e aí eu fiquei um pouco comparando as duas, né? E aí eu queria saber, dá certo se eu fazer essa caldinha de açúcar, botar o açúcar de confeiteiro para ficar crocantezinho, né? Mas aí, pensando bem, já tendo a camada de açúcar em cima da massa, né? De assar, que fez enquanto estava assando, talvez fique muito doce, né? Fica. Talvez Aí, fique. Principalmente se a gente botar doce de leite, porque o doce de leite ainda chega a ser mais doce do que o brigadeiro. Pois é, aí eu queria saber se essa receita é uma receita tradicional, é a que todo mundo usa, ou tem uma receita que se originou e aí dela a gente fez se expandiu e tudo, sabe? Porque tem vários tipos de receita. Como eu falei, se você for pesquisar uma receita, você não acha uma receita de uma coisa. Você sempre vai achar várias coisas, principalmente na internet. Mas o bem casado, antes ele era chamado de casadinho também. E ele é original lá de Portugal. Então, tipo assim, a gente tem muitos doces aqui brasileiros que são de origem Portugal, de português. Então, tipo assim, esse também, ele veio lá de Portugal, só que ele levava menos ovo na massa. E aí, quando chegou aqui, que os confeiteiros, a confeitaria brasileira, optou por colocar mais ovo, porque ovo também é a base da confeitaria em qualquer lugar do mundo. E aí, como aqui o pessoal gosta de custo-benefício, gosta de coisa que renda, que o volume seja bem maior, às vezes pensa muito mais na quantidade do que na qualidade, foi adicionados mais ovos para que essa mistura fosse mais
alta, né? Mais aerada e O fizesse com que brasileiro, né? rendesse Gosta mais. da fartura, né? É, o brasileiro que gosta da fartura. O cearense não precisa nem falar nada também, né? Porque, pelo amor de Deus. É. Aí, essa receita foi adaptada, mas assim, doce francês sempre vai... Eu não sei nem que... essa sua receita, ela é um pouco... Num caso, me deixa um pouco instigado, porque tudo da confeitaria francesa é pouquíssimo açúcar. Pouquíssimo açúcar. Então, tipo assim, lá nem existe leite condensado na França. Eles não usam pra nada. Não, é Então, porque o recheio foi a moça que tinha feito, né? uhum. É a Daniele Nosses. Não sei se você Ah, já ouviu falar já, dela. já, Ela tinha feito um vídeo que na época ela estava lá na França, morando na França. Ela estava fazendo a faculdade, né, de confeitaria, como é o nome lá? Patisserie? É alguma é. coisa assim. Aí ela passou esse vídeo e aí ela fez um doce de leite, sabe? Uhum. E aí a receita que ela... Ai, eu não acredito, Brian. Ai, eu não acredito. Desculpa, professor. Que eu acabei de ver uma coisa aqui que, ó, rasgou aqui. Sim, essa receita ficava uma bolachinha, sabe? Quase uma Aham. bolachinha. Ela ficava uma receita crocante. Ela ficava, se eu não me engano, a massa não ficava doce. Pelo que eu vi, né? Pelo que eu assisti, a massa não ficava tão doce. E a massa ficava uma bolachinha, sabe? Mas aí eu não sei exatamente. Sim, depois você me manda o link desse vídeo de alguma É, coisa. É estranho. Porque o francês, ele, tipo, ele gosta de pouquíssimo doce. Tipo, quando é doce, é muito doce. Aí, tipo, quando eles vão fazer frutas picadas, alguma coisa assim com açúcar, eles... Porque a confeitaria francesa é açúcar e manteiga. Açúcar e manteiga. Tudo é açúcar e manteiga. Açúcar e manteiga. Açúcar e manteiga. Pelo amor de Deus. Assim, eu gosto muito de confeitaria francesa, mas é porque é muito açúcar e manteiga. Vocês não têm noção. Prefiro muito a nossa confeitaria brasileira. Eu sou muito do Brasil. Assim, eu amo as coisas da gente, principalmente cozinha do norte ali, Pará, Amazônia, meu Deus do céu, são as melhores coisas que tem. Eu ainda vou viajar para lá para poder comer. Mas é isso mesmo. E aí, gente, para a aula que vem, eu pensei de uma coisa mais simples também, que aí você já poderia deixar feito. Peraí, rapidinho. uhum. 2 minutos aqui, gente, rapidinho. Karine, tu ia perguntar o quê sobre a gente na pandemia? Como era que a gente estava? Como era que estava a situação? O que? Não, eu ia perguntar como é que vocês estavam, se vocês estavam fazendo encomenda e tudo. Karine, eu não peguei, porque você sabe, não tive muito bem, né? Nem as últimas aulas do Felipe eu não assisti direito. Mas as meninas aí, eu acho, se eu não me engano, a Jaque, eu acho que ela andou pegando encomenda. A minha encomenda que eu peguei agora foi um bolo de gelatina e peguei também, talvez, sem salgadinho de forno. Falta só a menina me confirmar agora. Aí eu vendo o centro mesmo, é R$ 80. Aliás, 50 reais o salgadinho de forno. E o bolo de gelatina sai a 35. Só que eu cobro uma taxa a mais por causa do gás, né? Uhum. Não, tá certo, é porque na época da quarentena eu parei, sabe? Quando iniciou a quarentena eu parei total, porque fiquei sem poder ir comprar ingrediente e tudo. E aí eu queria saber como é que vocês estavam, se vocês estavam vendendo bem e tudo. Porque quando eu iniciei agora de novo, né, que estabilizou mais, eu pude ir no mercantil e tudo, eu comecei a fazer de novo. Não, mas para mim tá tranquilo. Quando eu fiz minhas caixinhas surpresa, eu vendi tranquilo, entendeu? Eu fiz mini bolos para vender.
Meu mini bolo com Kit Kat, bis e beijinho, eu vendo ele nada mais que por R$ 16. Se você ver a coisa mais linda, mas é um mini bolo muito lindo. A minha vizinha aqui, ela comprou 2 a mim. Só que tem o de 10 e tem o de 16. Porque vai muito por tamanho. Gente, voltei. Desculpa. Que meu pai apareceu. Só lendo aqui, tá? Pronto. Pra aula que vem, gente, eu imaginei, o Ian que sugeriu, né? A gente fazer bolo de pote. Porque muita gente, tipo assim, hoje tá aumentando. Eu realmente vi no meu Instagram que as pessoas estão voltando com bolo de pote. E aí, tipo assim, não é só botar bolo e brigadeiro. Não é só isso. E aí tem gente que acha que é só isso. E aí o Ian fazer. Porque é uma coisa que todo mundo quer fazer, é uma coisa super vendável, é uma coisa que, tipo assim, a gente faz um bolo, corta a tampa do bolo, dá pra aproveitar esse bolo, dá pra gente aproveitar esse pão de ló que vocês vão fazer. Tipo assim, seria, né? Eu acho que pra vocês. Então, acho que semana que vem, aí, tipo, vocês já deixariam o bolinho pronto, né? E tal, pra gente não acontecer que nem hoje, né? Que vocês já me desculparam. E aí seria bem legal. Aí a gente faz o creme na hora, ou até mesmo. Karine, desliga o teu microfone. E aí até mesmo brigadeiro a gente faz na hora também, porque é bem simples, é só um brigadeiro de colher, faz 1 ou 2 cremes a mais para expandir o cardápio de vocês. E aí eu vou ver se essa semana eu compro algum potinho, alguma coisinha, só para poder mostrar para vocês também dicas de embalagem. Porque vocês sabem que eu friso bem negócio de embalagem, né? Que eu sempre falo que a gente primeiro come com os olhos, depois que a gente come com o sabor, né? Depois que a gente se agrada. Então tem que fazer assim, embalagem bem bonita, uma coisa bem que chame bem muita atenção mesmo para coisas do nosso cliente, tá? Então semana que vem a gente pode fechar no bolo de pote? Por mim, sim. Pode. Eu quero tirar algumas dúvidas também, porque o que eu faço mais, o que vende mais nesses dias, para mim, é o bolo de pote que eu faço. Do primeiro bolo de pote até hoje que eu fiz, eu senti uma diferença enorme, para ter ideia. Uhum. Porque hoje, antes eu fazia um creme de limão, né? Por exemplo, de limão, um bolo de pote de limão. Fazia um creme de limão, uma massinha e só, sabe? Num potinho. Aí depois eu comecei a usar brigadeiro, comecei a usar geleia, né? E hoje, desses últimos meses, né? Principalmente nesse ano, depois que eu fiz o curso, eu implementei outro tipo de massa, outro tipo de recheio. Por exemplo, o meu bolo de pote de chocolate ou brigadeiro, né? Eu uso a massa de chocolate, uso um recheio de brigadeiro, massa de chocolate e ganache em cima. Ganache de chocolate, Uhum. porque antes eu colocava só massa, recheio, sabe? E aí eu tô tentando inovar, colocar alguma coisa diferente. Peguei aqueles copos bolhas, né? Que era para dar uma diferenciada, ficar mais apresentável, sabe? Essas coisinhas aí, você, tipo, traz todas essas dúvidas, essas coisinhas, quando a gente, tipo... Porque semana que vem vai ter um monte de gente com dúvida, né? Num bolo de pote e tal, essas coisas. E aí, tudo isso você vai anotando também para que você não esqueça na hora. E aí, a gente fala sobre tudo isso semana que vem. Pode Tá ser? certo. Pode sim. Pois, gente, qualquer dúvida, qualquer coisa, o Ian, ele não tá aqui com a gente, que ele saiu, ele me deixou como anfitrião. Vou até encerrar aqui rapidinho. Mas é isso.